Espero que todo mundo esteja bem e seguro. Essa sou eu, Angélica, para trazer um pouquinho um pouquinho de mim, né, para o começo da palestra. Nessa foto eu estou numa viagem, numa estrada que foi tomada pela lava de um vulcão. E é isso, bora falar sobre transição de carreira. Esse tipo de conteúdo me ajudou muito também quando eu estava fazendo a transição. Então, o que eu mais buscava no Google era como migrar do direito para o X, como migrar do direito para design. E na época, eu achei um toque no YouTube de uma mulher falando que ela conseguiu migrar do direito. Até hoje ela trabalha em Portugal, se eu não me engano, e aquilo me deu muita esperança. Então, assim, eu vou tentar levar esse conteúdo para vários lugares, porque eu sei que quem está em transição de carreira pensa muito nisso, se vai ser possível, se não vai. Então, bora. Vou fazer umas perguntas para vocês e vocês vão dizendo aí no chat se alguém já se passou pela cabeça alguma pergunta dessa. Será que eu estou no caminho certo? Mas será que não é tarde demais? Mas e aí, eu vou jogar tudo fora? Vou jogar fora tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, todas as minhas experiências passadas? Então, não vai, gente. É super possível desviar o caminho, seguir por outra estrada, sem deixar tudo para trás. Eu vou contar como que eu migrei do direito para o design de experiência. Então, a minha jornada começou com 17 anos, aquela hora tensa que você tem que escolher uma graduação. A adolescência, por si só, já é um momento muito complexo da vida das pessoas. Então, eu não sabia o que fazer, o que escolher, eu tinha muitas dúvidas, eu me questionava se eu queria fazer arquitetura, se eu queria fazer moda, passava pela minha cabeça também fazer design gráfico, e aí chegou o momento de escolher, eu fui lá e escolhi direito. Acabei sofrendo algumas influências da minha família, e assim, é aquela frase que todo mundo fala, né? Ah, direito, você gosta de ler? Tem que gostar de ler. E eu gostava de ler, aí fui lá e fiz direito, né? Sabe de nada. Mas assim, por onde começar? Por onde que eu poderia começar a minha carreira? Cursando a graduação de direito. Poderia fazer várias coisas. Eu poderia advogar, eu poderia prestar concurso público. A área de concursos é muito vasta, tem magistratura, Receita Federal, Justiça do Trabalho, escrivão. Poderia também trabalhar como advogada em empresas, ou até seguir a carreira acadêmica. Mas aí, o que eu fiz? Comecei trabalhando no banco. Então, a minha carreira profissional ela começou no Banco Bradesco. Eu trabalhava como gerente de contas. Então, para quem não sabe, a rotina de um gerente de contas é basicamente eu tinha uma carteira de clientes, mais ou menos uns 500 clientes, e eu tinha que fazer tudo relacionado àqueles clientes. Eu tinha que vender consórcio, vender capitalização, fazer empréstimo pessoal, financiamento de imóvel. Eu tinha que realizar acordo com quem vinha se tornar inadimplente, com o banco também. E é claro, né, resolver problemas. No banco sempre tem muitas buchas e basicamente é resolver problemas. E isso foi em 2010. 11 anos depois, cá estou eu hoje como designer de interação no César. Então, de 2010 a 2021, muita coisa aconteceu no meio dessa história. E vocês vão ver comigo o que rolou no meio desse caminho. Eu terminei a minha graduação de Direito, e assim que eu passei na OAB, eu saí do banco, porque eu queria trilhar o caminho na carreira que eu tinha escolhido, e comecei a advogar. Então, eu trabalhei de 2014 até 2017, 3 anos em alguns escritórios de advocacia. E como eu já tinha trabalhado em banco, consequentemente eu continuei trabalhando com bancos. Então eu fazia busca e apreensão de veículo, execução de título extrajudicial, tudo que envolvia as pessoas que ficavam inadimplentes no banco, que acabavam indo para a via judicial, era isso que eu atuava nos escritórios que eu passei.
Isso foi de 2014 até 2017, quando eu comecei a questionar o meu caminho. Então, em algum momento da minha atuação, veio na minha cabeça, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado na graduação. Assim, até tinha a ver, né? Mas a gente acaba romantizando as profissões. E com 17 anos eu achava que eu ia salvar o mundo fazendo direito. Eu achava que eu ia mudar muita coisa, que eu ia conseguir atuar ativamente na sociedade. E não era nada daquilo. Eu estava advogando para bancos, ajudando a retomar o dinheiro para o banco. É uma coisa válida, né? Uma coisa que tem que... Mas não era aquilo que eu estava pensando para mim. Então, eu resolvi fazer uma pós em Sociologia Política como forma de abrir caminhos. Eu precisava sair um pouco da curva, da linha que eu estava, seguir uma curva para ver se abria caminhos para mim. Então, na pós, eu voltei aqui a ter aquele sentimento da faculdade. Eu me encantei com a área da academia e várias coisas começaram a surgir na minha cabeça, como, por exemplo, o que geram determinados comportamentos, por que as pessoas pensam de determinadas formas, em determinados contextos. Então, ali, nessa fase que eu fiz, Sociologia Política, eu já conseguia ver o que estava mais alinhado comigo, o que eu queria trilhar. E eu descobri que eu queria seguir um caminho que tivesse observação, que tivesse questionamentos, mas eu não tinha ideia do que, né? O que eu poderia fazer? Até pensei em ir para a área da academia, mas eu não sabia. E aí vocês podem estar pensando, tá, agora vai. Agora que ela descobriu o que é que ela quer, ela vai fazer algo relacionado aos ideais dela. Mas ainda não. Eu comecei a trabalhar como advogada novamente em uma empresa, é uma empresa administradora de shopping centers, e foi bom, foi muito bom, porque eu vi um outro tipo de ambiente de trabalho, que é bem diferente dos escritórios de advocacia, então eu já pude ter contato com outro tipo de jeito de trabalhar, questão de hierarquia. Uma empresa é muito mais estruturada do que um escritório de advocacia. Só que, novamente, comecei a questionar o que eu estava fazendo ali. Porque tudo que me movia não fazia parte daquele local que eu trabalhava. Então, o que me moveu a fazer direito, o que me moveu a fazer sociologia política, não estava ali. Eu questionava muito o jeito de se fazer as coisas, eu tentava levar para a empresa, eu não era ouvida, então eu queria melhorar processos, mas era muito travado. Aí eu pensei, tá, então eu vou traçar as minhas motivações, o que é que eu quero? Até porque nessa fase da jornada eu já era um pouco mais velha, então já tinha um pouco mais de maturidade, o que é uma coisa que ajuda muito. E eu comecei a traçar as minhas motivações. O que eu queria? Uma coisa era certa, eu sabia que eu queria fazer uma mudança, queria fazer algum movimento naquele momento. Outra coisa, eu queria muito algo que instigasse o pensamento criativo. Então, eu queria trabalhar com alguma coisa que instigasse a criatividade, que tivesse isso no dia a dia, na rotina do trabalho. E um ambiente aberto à inovação, que tudo vai se complementando, né? Criatividade, um ambiente aberto à inovação, que fosse aberto a ideias, que eu visse os funcionários. Aí, nesse momento, eu já comecei a fazer um link com a tecnologia, que é uma área que possui essas motivações que eu tinha em mente. E o principal, eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse um impacto social. Então, aquela pessoa que achou que ia mudar o mundo, quando começou a fazer direito, já estava gritando nesse momento, dentro de mim. E aí, vocês estão pensando, tá, o que ela fez, então, né? Foi fazer um curso? Começou a mudar currículo? Não, gente. Eu fui desabafar com uma amiga minha, se ela estiver assistindo, um beijo, Aline, porque os amigos servem para isso, né? Então, essa minha amiga trabalha há muitos anos como gerente de produto na tecnologia, e ela me disse a seguinte frase, que
mudou o meu caminho. Amiga, o X tem tudo a ver com você. E aí eu pensei, meu Deus, será? E aí eu fui e me joguei. Tá, mas como descobrir se o X é para mim? Testando. Testando para validar essas ideias que tinha na minha mente. E é muito. É isso que um designer, que um X designer faz, né? A gente testa antes para saber se vai dar certo ou não, em vez de só testar no final. Hoje eu vejo que eu pensei como uma designer, mas assim, na época eu não tinha noção nenhuma que eu estava pensando desse jeito. Então, hoje eu vejo também que é muito bom a gente enxergar as coisas como experimentos e aprendizados. Porque não existe mais aquela abordagem tudo ou nada. Ou você vai ou você não vai, senão você vai ter que jogar fora tudo. Não, o negócio é experimentar e se não der certo, você pega o aprendizado disso e leva para a sua vida. E aí foi o que eu fiz. Para testar, eu entrei como designer voluntária na Lacrei, que é o voluntariado que eu estou até hoje. Eu entrei ano passado, em outubro de 2020. A Lacrei ela é uma ONG em que a gente está criando um aplicativo que vai fazer uma ponte entre a comunidade LGBT e serviços médicos. Então, uma pessoa LGBT ela vai conseguir procurar no aplicativo médicos e ela vai ter certeza que quando ela for na consulta, essa pessoa profissional ela vai respeitar a diversidade, ela não vai passar por nenhum tipo de abuso, que a gente sabe que acontece muito hoje em dia. Então, mesmo enquanto eu estava trabalhando como advogada, só fazer uma recapitular, eu estava trabalhando como advogada na empresa de shoppings, só que eu decidi dedicar parte do meu tempo para trabalhar como X na Lacrei, de forma remota. Eu encontrei a Lacrei em um site que chama Atados. É uma plataforma gratuita em que eles tentam encontrar, eles mobilizam as pessoas, na verdade, para gerar transformações positivas na sociedade. Então, eu fiz uma pesquisa e trouxe para vocês que no Atados hoje tem mais de 3 mil ONGs cadastradas, mais de 190 mil voluntários e 500 vagas abertas de forma remota. Então, é super possível trabalhar remotamente e ganhar experiência em outra área enquanto isso. E existem diversas vagas, professor de inglês, advogado, designer de jogos, social media, contador, arquiteto, porque às vezes a gente pensa num contexto de fazer trabalho voluntário, vou participar de uma ONG. O que vem na minha cabeça também, sei lá, vou resgatar cachorro na rua, que é uma coisa super válida também. Só que a gente sempre pensa no contexto presencial, né? Em ter que ir fazer alguma coisa como voluntário. E isso eu também descobri agora, quando eu entrei na Lacrei, que existem ONGs em que você pode prestar um trabalho de forma remota e é um trabalho que vai atingir positivamente a nossa sociedade. E eu fiz um filtro e descobri que até ontem, né, que eu tentei trazer um dado bem atualizado, tem 91 vagas abertas para a área de design. Então, diversas áreas. Então, enquanto isso, tudo ia super bem. Eu estava trabalhando como advogada e estudando X, fazendo meu trabalho voluntário na Lacrei, como X, estava aprendendo de fato como que era trabalhar com o X na prática. As pessoas da Lacrei são muito acolhedoras, elas ensinam muito. Então, nesse local de voluntariado, a gente sempre vai achar pessoas que nos acolhem, pessoas que querem ensinar e que querem aprender. E enquanto isso, eu fui fazendo várias coisas, né? Quem é doido de curso, se tiver algum doido de curso aí, a gente sabe como funciona. Fui lendo livros, assistindo muita coisa no YouTube, fui consumindo muito material gratuito também, tem muita coisa boa na internet que a gente pode consumir. Principalmente quando a gente está nesse momento que a gente não sabe ainda se vai dar certo, se não vai dar, o que vai acontecer. Escutava muito podcast. Fiz um LinkedIn só de UX, para a área de UX Design, então eu tinha o meu LinkedIn como advogada,
Só que eu já queria começar a entrar nesse mundo, testar o que, que era, comecei a seguir as pessoas de influência da área, saí adicionando um monte de gente, mandava mensagem, comecei para colocar esse conteúdo na minha vida mesmo, porque como eu estava no contexto de direito, as coisas, eu tinha que entrar em uma área em que aparecessem mais coisas de justiça para mim. E aí, uma coisa que eu resolvi fazer também, ai, desculpa, foi um case, porque o que eu via muito, que as vagas pediam portfólio. Então, eu resolvi criar um case de um problema que tinha na minha vida, que eu queria resolver, e eu resolvi aplicar ferramentas de UX para resolver esse problema. Aí eu vou até fazer um parênteses que eu trouxe para vocês verem. Então, basicamente, o que que era? Eu queria tornar o mundo um pouquinho mais sustentável. Então, eu pensava muito nessa questão de roupas, né? Como que achar um meio menos destrutivo para a gente conseguir fechar o ciclo do impacto que as roupas geram de uma forma mais sustentável. E aí eu fiz pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, tracei a persona, que na verdade hoje eu descobri que a persona era eu nesse caso, né? Fiz mapa de empatia, fiz benchmark, jornada do usuário, prototipei em baixa fidelidade. E eu trouxe essa ferramenta para vocês, que eu apliquei no meu case, que chama Problem Statement. Então, basicamente, você traça o usuário, que são pessoas que querem renovar o guarda-roupas de forma mais sustentável. Então, elas precisam de uma forma de quê? Uma forma de encontrar outras pessoas que também querem consumir de uma forma mais consciente, para deixar de adquirir peças de roupas. Por quê? Porque existe muita visibilidade apenas para lojas de roupas novas, e a gente não fala muito, não tem essa troca sobre troca consciente. E o meu case foi sobre isso, eu fiz o case, e aí comecei a coletar feedbacks. Isso é uma dica muito importante também, coletem feedbacks de pessoas que já estão na área, que é extremamente importante. Divulguei o case que eu fiz no Medium. O Medium é uma plataforma onde você pode escrever qualquer tipo de artigo que você quiser falar sobre algum assunto, você pode escrever. Então, publiquei no Medium, participava de grupo de WhatsApp, de Telegram, do Slack. Comecei uma pós em UX. Fazia também muitos desafios para desenhar tela no Figma, desafios de writing. E aí eu estava me programando, estava trabalhando como advogada na empresa e me programando para me candidatar a vagas de UX quando eu me sentisse preparada. Que mais ou menos seria ano que vem, final desse ano. E aí, de repente, o universo me joga uma demissão em plena pandemia. E aí? E agora? O que eu faço? Eu tive que lidar com essa questão da demissão. O que eu fui fazer? Fui fazer mais curso. Claro, né? Cadê os doidos de curso? Bom, nesse momento, eu decidi que aquilo ali era um sinal. Porque se não fosse um sinal, eu ia ficar muito deprimida, eu não ia saber o que fazer. Estava em plena pandemia. As vagas em direito diminuíram muito durante a pandemia. Então, era um sinal que eu só iria me candidatar para vaga em design. E eu fui fazer um hackathon. Para quem não conhece, um hackathon é um evento que dura 2 dias. Então, a gente se cadastra no evento e você forma um time com pessoas que você nunca viu na vida, de vários locais do Brasil, e eles te dão um problema que você tem que resolver. E o nosso problema era como mitigar as consequências socioeconômicas na pandemia. E aí, com esse problema, a gente criou uma solução, que era um aplicativo que ia mostrar vagas na tecnologia para que os jovens pudessem se candidatar. Mas, assim, não era um aplicativo em que eles só poderiam se candidatar. Antes de se candidatarem, eles iam passar por uma jornada de cursos para daí se candidatarem mais preparados para essas vagas.
Então, foi isso que a gente desenvolveu, e o meu time era muito querido, e eu trouxe uma reflexão para vocês pensarem nessa frase, que a conexão com pessoas é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Da mesma forma que lá atrás, antes de eu entrar no voluntariado, uma amiga minha que me contou sobre o X, eu acredito que quando a gente ativa nossas conexões com as pessoas, as coisas elas começam a acontecer. Porque foi uma integrante da minha equipe do Hackathon que ela falou exatamente a seguinte frase, que eu deveria ter buscado o print para trazer, mas eu vou achar esse print ainda. Ela falou, gente, se candidatem no banco de currículos da minha empresa, que é uma empresa muito massa. E eu fui lá, me candidatei, e o nome dessa empresa é César, e eu, como designer de interação no César, eu consegui passar pelo processo seletivo, e é uma frase muito famosa no César, porque o César é muito massa. E eu estou muito feliz com a porta que abriram para mim. Só que assim, vocês podem estar pensando, nossa, Angélica, que história linda, né? Que final feliz. Nem tudo são flores. E a jornada, ela não é nem um pouco linear. Ela é cheia de altos e baixos. E cada um vai ter uma história, cada um vai ter a transição de um jeito. Não tem uma fórmula mágica. Eu demorei 7, 8 meses, mas tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 anos. E é isso, e tá tudo bem. Eu trouxe para vocês verem os meus altos e baixos. Então, em vários momentos eu fiquei deprimida, eu fiquei com raiva, eu achei que não ia dar certo, mas eu continuei. E depois de mais ou menos 50 envios de currículo, aconteceu o meu sim. E vocês podem notar que assim as carinhas que estão nos melhores momentos, né, aqui em cima, foi justamente nos momentos em que eu me desafiei, em que eu pensei em sair um pouquinho daquela situação que eu estava, que não estava me fazendo bem, que foi quando eu fiz a pós, quando eu fiz o voluntariado. E se eu posso dar um conselho, testem. E seja fazendo um voluntariado, que é muito importante para atingir a sociedade, ou criando algum case, publicando coisas no Medium, ajudando um amigo que tem uma loja, que tem um negócio, porque o design de experiência a gente pode aplicar em tudo, a gente pode aplicar em serviço, a gente pode aplicar em produto, e não se compare. Não se compare com outras pessoas, porque cada pessoa vem de um contexto. Tem uma amiga minha que ela está no César hoje, ela fez a transição em 3 meses, eu não posso comparar a minha história com a dela, assim como eu não posso comparar a minha história com uma pessoa que demorou 1, 2 anos. Tem gente que muda de carreira depois dos 50 anos. E eu trago essa reflexão. Se dentro de você existe alguma vontade de mudar, então por que não tentar? Também trago alguns dados do contexto do Brasil hoje, e que 53% desejam mudar de emprego e 90% estão infelizes com a carreira. É um número muito alto, só que talvez também tenha uma luz no fim do túnel. A gente vai ter um crescimento nas vagas em tecnologia até 2024, um crescimento de 420 mil vagas. Então, é uma área que está crescendo muito, as profissões têm mudado muito ultimamente. Tem muita coisa que a gente pode abrir nosso caminho. E tá tudo bem se você acha que ainda não se encontrou, se você está meio perdido. Semana passada eu vi uma notícia que o Boris Casoy voltou a fazer faculdade com 80 anos. Ele vai cursar medicina veterinária, então nunca é tarde. Eu achava que eu estava velha, com 32 anos, eu pensava, será que eu estou velha? Mas eu estou velha, gente, eu não estou velha. O mais importante é aproveitar a jornada. Trouxe também uma atividade que eu fiz de brainstorm, de todo lugar que eu passei, eu pude pegar um pouquinho e eu vejo que é muito valioso hoje para a minha atuação como designer. Então, nada foi perdido, na verdade. Nada foi perdido, hoje eu consigo utilizar. E vocês lembram daquelas minhas motivações? Bom, hoje eu encontrei elas no César,
porque é uma empresa que tem um impacto social gigantesco na nossa sociedade, é uma empresa de tecnologia, onde tem diversidade, um ambiente muito acolhedor, existe oportunidade de trocar conhecimento, tem um propósito, eu tenho autonomia, eu visualizo um crescimento profissional e eu tenho a sensação enorme de pertencimento. E a vida tem tudo a ver com crescimento e mudança. Ela não é estática. Então, não se trata de um destino, não se trata de responder a pergunta de uma vez por todas e depois está tudo pronto. Essa frase é do Bill Burnett, de um livro dele que chama Designer Your Life, e fala muito sobre isso. Não é tudo ou nada, é um caminho onde a gente pode ir, a gente pode voltar, e nem tudo está perdido. Então, eu finalizo dizendo que essa sou eu, como designer de interação no César, que é um centro de inovação que fica no Porto Digital de Recife. É uma empresa incrível, que tem nome de gente. E, para finalizar, eu queria agradecer Grilo e Gutenberg, que me incentivaram muito a estar aqui hoje, que são os designers que trabalham comigo. E eu vou dizer algo que eles sempre dizem, que já virou meu mantra, que é, gente, vai lá, você chuta a bola e aí você vê para onde que a bola vai, aí você corre atrás. Então, tentem. E eu coloquei um QR Code também. Se alguém quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, acessa esse QR Code. Se quiser desabafar, se quiser pedir conselho, se quiser pedir dicas, tomar um cafezinho virtual, eu estou aberta. E eu quero poder ajudar também quem está passando por esse momento de confusão, porque muita gente me ajudou durante o caminho. Então, aquela reflexão sobre conexão com pessoas é uma coisa que eu levo para o resto da minha vida, porque é muito importante. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje.